Após o Mitsuki implantar uma cobra no Boruto para poder rastrear a sua localização, vemos o Mitsuki vindo em alta velocidade. O Boruto então lança várias shurikens na direção do Mitsuki. O Mitsuki já ataca o Boruto usando 3 cobras, mas ele consegue desviar de 2 dessas cobras, mas uma consegue pegar ele. Então o Boruto usa o Hirashin e aparece em uma árvore atrás do Mitsuki, utilizando uma das shurikens que ele havia lançado anteriormente para se teletransportar. O Boruto pergunta o que aconteceu com o Kawaki, pois ele achou que o Kawaki viria atrás dele. O Mitsuki responde que isso não importa e que agora ele seria o seu oponente. O Shikamaru então fala com o Boruto que o Mitsuki tinha usado seu veneno de cobra para deixar o Kawaki inconsciente e que agora ele queria fazer o mesmo com ele. Para quem não viu os capítulos anteriores, o Shikamaru já desconfiou que tem algo errado com as suas memórias. Então ele está conversando telepaticamente com o Boruto, usando o jutsu da Ino para tentar entender o que está acontecendo. O Boruto então percebe que o Mitsuki não estava tentando um combate direto, ele queria apenas imobilizar ele. O Mitsuki então fala que reconhece a força do Boruto, já que ele deu conta do Cold sozinho. O Mitsuki reconhece também que o Kawaki não tem chances contra o Boruto. Após isso, o Boruto fala que já chega, que ele não vê nenhum sentido nessa luta, porque nem ele nem o Kawaki são páreo para ele. O Mitsuki, ouvindo isso, já parte para cima do Boruto, fazendo seu braço virar várias cobras. Nesse mesmo ataque, essas cobras já se transformam em vários clones dele. Esses clones também utilizam o modo sábio, sendo assim, eles têm a mesma força do Mitsuki. O Boruto então começa a se esquivar desses ataques. Assim, o Boruto usa novamente sua espada, junto com o estilo raio, e começa a cortar todos esses clones em uma velocidade absurda. O Boruto corta todos os clones com muita facilidade. O Mitsuki, vendo aquilo, já arma outro ataque, a serpente relâmpago. O Boruto já usa a flecha de raio. Assim, os dois ataques fazem uma grande explosão de raios. No meio desse ataque, o Boruto já surge simplesmente com a sua espada no pescoço do Mitsuki, assim, obrigando ele a se render. O Mitsuki então fala para ele não hesitar. O Boruto responde que, por mais que ele não queira acreditar, o que ele mais acredita não é real. O Mitsuki então fica sem entender tudo aquilo. O Boruto continua e fala que será que o Kawaki é realmente o sol que permite ele brilhar. Pergunta também se ele não seria capaz de brilhar sozinho. O Shikamaru, que estava escutando tudo aquilo, fica muito surpreso. A Ino também estava muito surpresa. Ela fala que por mais que se simpatize com seu oponente, é muito perigoso baixar a guarda. O Boruto fala que ele sabe que Mitsuki precisa de um sol para poder brilhar, deixando assim o Mitsuki sem entender nada, porque esse papo de sol era algo só dele e do Boruto. Não tinha como ninguém mais saber e entender esse sentimento. Mas quando o Kawaki trocou a realidade, ele não sentia mais esse sentimento vindo do Kawaki. Então Mitsuki ataca o Boruto de novo, mas o Boruto não demonstra nenhum tipo de medo. O Mitsuki então pergunta por que ele estava tão calmo, já que ele estava preso e poderia morrer a qualquer momento. O Boruto apenas responde que dentro do Mitsuki ele já deveria saber disso, que o Kawaki não é o seu sol. Isso deixa o Mitsuki muito pensativo e confuso, e assim ele recua o seu ataque e a serpente começa a soltar o Boruto. Boruto fala para ele não se preocupar, porque ele não tinha nenhuma intenção de matar o Kawaki, que tudo isso era um grande mal-entendido. Depois disso, o Boruto vai saindo e fala que em algum momento isso vai ser solucionado, porque quando existe um problema entre dois irmãos, sempre há a forma de solucionar, mostrando assim que mais uma vez um Uzumaki quer quebrar o ciclo de ódio. O Mitsuki então pergunta qual o motivo que o sétimo Hokage teve que morrer. Boruto responde que o Naruto está vivo e a salvo, deixando assim todos em choque, principalmente o Shikamaru. O Boruto então fala para o Mitsuki que no passado ele costumava ser alguém capaz de brilhar por conta própria. O Boruto, virado de costas, pergunta para ele se realmente ele precisa de um sol para brilhar, deixando o Mitsuki sem palavras. O Boruto então finaliza falando que, se ele precisasse de algo, ele estaria por perto. O Shikamaru então pergunta se o Boruto estava falando sério, se realmente o Naruto estava vivo, mas o Boruto diz que já falou tudo o que tinha que falar no momento. O Shikamaru pergunta se ele queria dizer que a sua memória e a de todos foram trocadas pela onipotência, conforme os desejos do Kawaki. O Boruto responde que isso não importa, porque logo eles iriam esquecer de tudo, porque essa não é a primeira vez que ele quis saber sobre os detalhes da onipotência, e essa também não é a primeira vez que eles têm essa reunião. Essa história se repetiu várias vezes. Isso nos mostra que toda vez que eles estão começando a entender o que está acontecendo, a onipotência desfaz essas memórias de novo, mostrando que o jutsu continua ativo o tempo todo. O Boruto então fala que ele só precisa que o Shikamaru acredite nele. O Shikamaru então pergunta como eles poderiam voltar ao normal, mas Boruto responde que não dá, porque todas as memórias reescritas são reais para eles. O Shikamaru então fica em silêncio e parece pensar em um plano. Então, ele pede para que Boruto continue se passando por um vilão, até que ele resolva tudo isso. O Boruto apenas responde que só dele saber de toda a verdade já era mais do que suficiente. Então, a cena corta para o esconderijo dos Shinjus. Vemos o Jura lendo um livro.
Então ele fecha esse livro e fala que só será possível obter as respostas que ele precisa absorvendo o Naruto Uzumaki, e fala também que já está na hora de agir.